Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do Estudo Idiomas. Eu sou Igor Barca, sou professor de francês e diretor desta escola online maravilhosa. E hoje, dando continuidade à nossa série de vídeos sobre o TCF, eu gostaria de falar sobre a parte de maîtrise de la langue, que é uma parte que é obrigatória apenas para aqueles que vão fazer uma das versões do TCF, que é o TCF tout public, tá bom? Se você não vai fazer essa versão, vai fazer alguma outra, como o TCF Canadá, o TCF Quebec, não se preocupe com esta parte da prova, porque ela não existirá para você. Mas é interessante entender porque ela faz parte da gramática francesa e também da parte lexical, quer dizer, da parte do significado das palavras, né? É uma prova bem interessante, tá bom? Você vai se habituar melhor depois da vinheta, quando a gente começar as explicações mais aprofundadas. Bora lá? Maravilha, gente. Começando aqui, eu gostaria de já pedir o seu like no vídeo, já pedir a sua inscrição no canal, se você ainda não for inscrito. Isso é muito importante para o canal, é muito importante para mim, para eu saber que vocês estão gostando do vídeo, para saber que vocês querem mais conteúdo deste tipo, tá bom? Então, deixem o seu like, se inscrevam no canal, comentem. Isso vai fazer com que o algoritmo do YouTube entenda que este é um vídeo importante e vai acabar distribuindo para mais pessoas que precisam de fato assistir, que estão se preparando para o TCF e precisam dessa informação, tá bom? Então deixe sua curtida, deixe seu comentário, isso é muito importante para mim, para você e para todos que estão estudando para o TCF. Então bora lá, gente. Vamos aqui começar a parte de maîtrise de la langue. Gostaria de explicar como foi que eu fiz, né? Eu peguei algumas questões de maîtrise de la langue em alguns modelos, fui modificando, criando umas novas, etc. Depois joguei na inteligência artificial, na Gemini, porque eu descobri que a Gemini agora tem um recurso muito bacana, muito interessante, de quiz interativo. Quer dizer que você pode criar um quiz como se fosse assim algo criado ali no código, sabe? Como se eu tivesse criado algo no código, um questionário ali para você, ou então que eu tivesse utilizado um aplicativo de questões. Isso facilita muito a vida do professor, né? Você pode criar um questionário a partir do conteúdo que você elaborou. Então, criei lá as questões no bloco de notas, mandei para o Gemini, tá? E pedi para ele criar esse quiz interativo. E é esse quiz que a gente vai ver agora, tá bom? Então, as questões, como estão aqui ao lado, as questões dessa parte da prova, maîtrise de la langue, elas são assim. Nós temos uma frase, temos um espaço em branco e precisamos completar esta frase com uma das alternativas, tá? Então, aqui no caso, je n'ai pas beaucoup d'amis. Je n'en ai. Qual seria a resposta para completar a frase? Aqui seria o que, né? Je n'en ai qu'un seul. E por quê? É interessante que ele vai dar explicação. Então, a construção do que essa explicação eu não dei para ele, eu só indiquei qual era a resposta correta. Mas ele traz a explicação. A construção do que é usada para expressar restrição, significando apenas ou somente. A frase Je n'en ai qu'un seul significa eu só tenho um, o que se encaixa perfeitamente com o contexto de eu não tenho muitos amigos. Eu fiquei muito impressionado com essas explicações, né? Eu deixei a resposta, inclusive essa daqui foi uma das que ele errou a primeira vez que eu fiz o quiz, né? Tem que tomar cuidado com isso, porque a inteligência artificial erra, né? E essa daqui foi uma questão que ele errou na hora que eu estava checando antes de gravar o vídeo, né? Ele tinha me dado a resposta jamais. Mas aí eu coloquei depois, na segunda vez, para fazer o quiz, né? Refazer o quiz com a resposta correta, eu coloquei um xizinho diante da resposta certa. Então, eu coloquei aqui o que, u, apóstrofe, e é interessante que ele me deu aqui a explicação depois, né? Cara, achei incrível, achei que ficou excelente isso daqui para professor. Poxa vida, é maravilhoso. Eu já faço esses quiz, já envio para os meus alunos fazerem. Isso é ótimo, né? Muito bem. Então, bora lá. Então, je ne sais pas aller pour trouver la gare. Je ne sais pas où, que, qui ou dont. Que os pronomes relativos, né?
Então, je ne sais pas où aller pour trouver la gare. Na verdade, neste caso aqui está funcionando não como pronome relativo, mas como advérbio, né? Advérbio de lugar. Je ne sais pas où, não sei onde ir para encontrar a estação. Voilà. Très bien. Il est interdit, blablabla, fumer dans les lieux publics. Il est interdit pour fumer, il est interdit à fumer, de fumer ou de fumer. Il est interdit de fumer. Né? A construção ele est interdit de mais infinitivo, a estrutura verbal correta para proibir uma ação. Eu estou muito impressionado com essas explicações de Gemini, né? Tá muito bom. Ficou muito bom esse negócio. Lembrando que as explicações eu não coloquei. Ele que criou do nada, né? Ali. Eu só coloquei a resposta correta para ele. Le contraire de lourd é. Agora, a gente viu todas as questões, né? Até a 3, foram questões de gramática, né? Que estrutura gramatical se encaixaria melhor ali na frase? Agora a gente tem uma questão de vocabulário, como eu falei, questão mais relacionada ao léxico. Né? Então, le contraire de lourd é léger. Né? Então, voilà. Très bien. Il faut finir le couteau dans le tiroir, mettre le couteau, acheter le couteau, manger le couteau. Il faut mettre le couteau dans le tiroir, né? Dizer, colocar, guardar a faca na gaveta. D'accord? É a única opção aqui que se encaixa no contexto, né? Voilà. Então, é dessa forma que a gente vai ter questões também de vocabulário, né? Tivemos aqui, ó, le contraire de lourd é uma questão bem direta de vocabulário, né? Sinônimo e antônimo. Mas aqui também é uma questão de vocabulário, só que uma certa interpretação. Precisa interpretar como aquela palavra se encaixaria na frase, se faria sentido ou não. Né? Não é uma questão gramatical, mas é uma questão de vocabulário. Tá? Então, mettre le couteau dans le tiroir. Quand il était petit, aí voltamos para a gramática. Então, vai fazendo esse jogo, né? Mas são muito mais questões de estrutura gramatical do que propriamente de vocabulário, tá? Então, por isso que nós temos aqui mais questões de grammaire. Quand il était petit, il blá 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 beaucoup. Il riait beaucoup. Aqui a gente precisa utilizar o quê? O imparfait. Né? Il riait beaucoup. Si tu blá 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 ton examen, nous fêterons ça ensemble. Ah, outra coisa interessante é que a gente pode mostrar uma dica também. Essa dica também não fui eu que criei, né? Quem criou foi o Gemini. Falar ChatGPT, Gemini. Lembre-se da regra de conjugação para frases condicionais em francês que expressam uma condição provável no futuro. Nossa, muito impressionante, né? E a gente tem aqui, si tu réussis ton examen, nous fêterons ça ensemble, né? Lembrando que com estruturas hipotéticas, em que a segunda frase está no futuro, a gente vai utilizar o presente, né? Si tu, présent, a frase seguinte no futuro. Né? Si tu réussis ton examen, nous fêterons ça ensemble. D'accord? Si, presente indicativo, futuro simples. Né? Essa é a estrutura hipotética, certo? Para expressar uma possibilidade real no futuro. Voilà. Je voudrais, blá blá blá, thé, s'il vous plaît. Essa daqui foi bem tranquila, né? Je voudrais du thé, s'il vous plaît. Voilà, um artigo partitivo para o masculino, né? T, masculino, então du é utilizado. Le livre tu parles é très intéressant. Essa daqui é realmente agora pronome relativo. Que pronome relativo utilizar? Né? Dont, o, que, o que. Vamos ver uma dica? Pense na preposição que é usada com o verbo parler. Já deu a dica, ó. Preposição. E qual é o pronome relativo que tem uma relação com a preposição? É o dont, né? Com a preposição de. Tu parles de quelque chose, então le livre dont tu parles. Tá? Voilà. Tu parles de ce livre. Então, le livre dont tu parles. E la dernière question, essa daqui deveria estar lá no iniciozinho, né? Ele meio que embaralha as questões também, as respostas, né? Mas essas questões, elas são mais simples, né?
E é assim que você vai ter também no dia da prova, questões das mais simples às mais complexas. É assim que o TCF trabalha, né? Começa com questões mais fáceis e vai para questões mais difíceis. Então, j'ai un rendez-vous chez le coiffeur dans sur un ou à 15 heures. À 15 heures, que é a preposição correta, né, para a hora, tá bom? À 15 heures. Voilà, très bien. E no final ele dá um relatório, pontuação, 10, 100% de acerto, quantas corretas, erradas. Você consegue revisar o teste. Cara, muito bom. Né? Então tá aí o link também abaixo do vídeo para você, certo? Clica lá para você fazer também essa prova. Faça outro dia, não faça agora, porque agora você já sabe todas as respostas, né? Já fizemos juntos. Mas você pode fazer outro dia. Guarde esse link para os seus estudos, tá? Depois, quando for estudar novamente, recupera esse link, tá? E estuda, tenta resolver novamente, certo? Para ver qual será a sua pontuação. D'accord? Então, é isso. Essa é a prova de maîtrise de la langue. Ficou uma estrutura muito parecida com a prova real. Na prova real, em vez de 10, você vai ter 18 questões, mas são questões muito parecidas com essas, né? Claro que vai ter nível mais alto também, questões do nível B2, do nível C1, do nível C2, em que você vai ter não apenas as preposições, os tempos verbais, mas vai ter também conjunções, tá? Aqui eu não coloquei nenhuma questão de conjunção, né? Mas vai ter questões de conjunção, por exemplo. Essas daí são as mais dificilzinhas, né? Que conjunção utilizar, etc. Então é importante que você tenha uma excelente noção da gramática francesa para conseguir resolver bem essas questões, d'accord? Então é isso. Merci e à la prochaine. Até o nosso próximo vídeo sobre o TCF. Merci. Tchau, tchau.